A morte do Clesão, o empresário Clériston Pereira da Cunha, um dos presos do 8 de janeiro, morreu na última segunda-feira na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ele sofreu uma convulsão seguida de parada cardíaca. O Clériston tinha graves problemas de saúde e a Procuradoria-Geral da República já tinha pedido a soltura dele. Só faltava o ministro Alexandre de Moraes analisar o documento. Em audiência, o empresário, inclusive, alertou que sua saúde não era boa. Clériston, para a gente finalizar, eu vi que no decorrer você falou que não levou remédios e tudo. Você possui algum problema de saúde? Doutor, eu fiquei internado há muito tempo atrás, né? Inclusive, no dia eu não estava, eu até hoje ainda tomo remédio, estava muito doente, assim. Aí, devido aos gases, essas coisas assim, eu comecei a passar mal. Realmente, eu tenho uma vasculite, né, que consta em laudo. Já fiquei internado no Hospital de Taguatinga durante 33 dias. E nesse dia, eu passei muito mal, sem alimentação. Nós não tivemos alimentação. Só aí, por volta, acho que de madrugada, não lembro mais ou menos, eu comecei a passar mal. Eu sei que eu desmaiei. Inclusive, fiz xixi até na roupa, sem ver, né, quando você desmaia. Me levaram para uma UPA, né? Aí me trouxeram novamente. Aí que a minha esposa chegou com os remédios lá por volta de umas 7 horas da manhã, 6 horas, não lembro exato a hora exata, né? E realmente eu tenho uma vasculite e estou aqui até agora. Passei muito mal, 17 dias sem poder comer, aqui preso aqui no hospital, aqui no presídio, né? Eu tenho essa vasculite aqui de desmaiar, falta de ar, essas coisas, mas Deus tem cuidado da gente aqui e tá, nós vamos vencer. E muita gente pedindo no chat que a gente fale sobre a manifestação de hoje aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. O Clériston foi homenageado nessa manifestação. Daqui a pouquinho a gente vai ver imagens dessa manifestação e vamos comentar também sobre esse ato aí em memória do Clériston, né, e também contra as arbitrariedades, ilegalidades e abusos do STF. E dias antes de morrer, o Clériston Pereira da Cunha recebeu a visita da mulher dele, a Jane Duarte, e se queixou para ela de dor no peito. Ela visitou o marido no dia 16 de novembro. Sim, eu fui na última visita na quinta-feira. Ele me reclamou de uma dor no peito, no coração. A PGE foi favorável à soltura dele há 2 meses atrás. E a gente estava sempre nesse aguardo de que ele iria sair, E não liberou ele. E aí eu sempre falava, gente, meu esposo tem comorbidade. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu gritei socorro, ninguém ouviu. Meu esposo morreu de uma forma injusta. Quem vai trazer meu esposo de volta para casa? Minhas filhas aqui, todos os dias a gente falava, meu pai vai chegar. Meu pai vem para casa. E agora? Como que ele vem para casa? O Clériston tinha vasculite, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, né? Enquanto ele era velado, o Lula dava uma medalha de honra ao ministro Alexandre de Moraes. O presidente do TSE foi homenageado com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a morte de Clériston de forma fria e protocolar. Faço uma breve declaração ao início desta sessão, sobre o tema que tem estado no noticiário mais recente. Digo em nome do Supremo Tribunal Federal: toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal
declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023. Constantino, dizer que o Clériston teve um mal súbito, que morreu de morte natural, sabendo de todos os problemas que ele enfrentava de saúde, de todas as vezes, 7 vezes, em que ele foi atendido por médicos, porque passou mal nesse período na Papuda, considerar que esses 4 presos que morrem diariamente no Brasil, eles estavam nas mesmas condições do Clériston, com o pedido de soltura do MPF por questões de saúde, é mais ou menos o mesmo pensamento, vamos dar uma olhadinha, do Lauro Jardim, do Globo, que teve também a disfarçatez de publicar uma nota com esse título: Mortes como a do bolsonarista na Papuda se repetem, em média, 22 mil vezes ao ano em presídios. Eu quero saber desses 4 mil do Barroso, desses 4 do Barroso por dia, desses 22 mil do Lauro Jardim, quantos tinham as condições de saúde do Clériston, né, e quantos tinham um pedido, uma solicitação do MPF para a soltura. É inacreditável a frieza e a disfarçatez, Costa. Lacombe, eu tenho até que controlar a minha indignação quando eu escuto esse pavão supremo falando dessa forma, porque ele conseguiu pegar o caso da primeira morte da ditadura de toga, da qual ele faz parte, é um dos principais representantes, e fazer isso em nome da causa de abrandamento de pena e mais molezinha para traficante, assassino, sequestrador, que é a agenda dele, é a agenda da esquerda, e ele sempre abraçou essa causa. Então eles misturaram tudo de forma deliberada. Quantos desses 4 que morrem por dia são inocentes, foram julgados de maneira totalmente ilegal, fora do foro adequado, pelo crime estapafúrdio de tentar derrubar o Estado de Direito no país, municiado das unhas, né? Ou de algodão doce, que estava sendo vendido no dia. É tudo tão abjeto, é tudo tão absurdo que está acontecendo no Brasil hoje, que esse papel mancomunado da última instância do Poder Judiciário com a mídia é algo que vai ficar para a história realmente como a tentativa mais nefasta de transformar o Brasil numa ditadura como a Venezuela. Ditadura essa, repito, que agora já tem também cadáver. Ditadura assassina, portanto. Eu quero, obviamente, apresentar meus sentimentos à família do Clesão, já adiantando, muita gente cobrando, né? As ruas do Brasil, principalmente a Avenida Paulista, mostraram hoje que o Brasil está em peso do lado dessa família. O Diário do Poder trouxe uma reportagem dizendo que os circuitos das câmeras de segurança mostraram o Clériston trabalhando no momento em que teria acontecido o ato de vandalismo em Brasília. Ele depois apenas teria ido para lá e teria buscado refúgio ali onde foi preso depois, né? Então tudo isso precisa obviamente ser averiguado, mas agora adianta de quê, né? É uma vida perdida. Nós temos que bater nessa tecla, nós temos que perguntar: quem matou Clesão? Quem matou o Clesão? Durante 5 anos, a esquerda, a Globo e companhia ficaram martelando na pergunta: quem mandou matar a Marielle? Eles queriam insinuar, muitas vezes de maneira totalmente leviana, irresponsável e criminosa, alguma ligação com Bolsonaro. Vejam só, né? E quando começou a aparecer ali gente que votava até na Dilma, eles sumiram com a pergunta do ar. Mas nós queremos saber: quem matou o Clesão? Por que ele estava preso se até a PGR se manifestou contrária à prisão? Como, aliás, quando resolve acordar, né, o Ministério Público, a OAB, o Ministério Público se manifestou contrário a muitas medidas absurdas e de abuso puro de poder do ministro Alexandre de Moraes. Eu sei disso porque eu tenho lugar de fala, mas eu não posso entrar em muitos detalhes, porque aí eu estaria cometendo meu primeiro crime na vida, né? Já que o meu processo ilegal corre em sigilo.
Mas diga aí, Alexandre de Moraes, o que o Ministério Público disse a respeito das medidas preventivas que o senhor adotou contra mim e tantos outros, que lá se vão quase 12 meses, sem conta bancária, está congelada, sem redes sociais. Eu sou jornalista, eu vivo da comunicação com o meu público. 1.600.000 seguidores no Twitter não têm acesso ao que eu digo no Brasil, por causa de censura prévia. E meu passaporte cancelado. Senão eu teria ido para Paulista, é óbvio, porque eu não tenho medo de tirano togado tentando me intimidar. Então, diz aí, o Ministério Público foi a favor dessas medidas contra mim? Eu adoraria saber e adoraria que você mostrasse ao Brasil inteiro o que você reuniu contra alguém como eu. Eu falo isso de forma indignada, mas é óbvio que o meu caso, ele some, ele desaparece quando a gente lembra do que as pessoas patriotas estão pagando. E agora a gente está vendo, pagando com a vida. Um pai de família deixou 2 órfãs. E aí vem esse cara de pau, esse sujeito que me faltam palavras e sobram palavrões para descrever, falar de morte em abstrato. Morre tanta gente. Sequestrador morre, né? Em prisão no Brasil. Homicida morre, né? Quando não é solto antes. Traficante, aí, normalmente é solto antes, né? Pelo próprio STF. É ou não é? Agora, inocente, que não devia estar preso, que está preso de maneira totalmente ilegal e arbitrária, porque vocês têm uma narrativa de o Brasil sofreu uma tentativa de golpe, e agora estão, aliás, se vangloriando do golpe que vocês deram, né? Porque ninguém segura, né? A língua do Gilmar Mendes, é tanta arrogância, tanta certeza de impunidade, né? Que vocês se vangloriam do golpe. Vamos falar dessa pauta quando falarmos do embate com o Senado, né? Então, de novo, Lacombe, tudo isso é muito triste. A ditadura brasileira, porque ninguém tem a dúvida de que é uma ditadura, ela já tem o seu primeiro cadáver. Ô, Ana, e é o que o Constantino disse, quer dizer, eu estava aqui falando que o Clériston estava preso, né, com graves problemas de saúde, com uma ordem de soltura, já com um pedido de soltura já feito pelo MPF e largado na mesa do Alexandre de Moraes desde 1º de setembro, mas tem todas essas questões também que o Constantino trouxe, quer dizer, ele não havia provas contra ele, ele estava aguardando o julgamento, e mesmo que fosse julgamento, seria como nos outros casos, né? Não tem individualização nenhuma, não tem imagens que sejam mostradas, né, dizendo este aqui fez isso, este aqui quebrou isso. E aí a gente lembra também, já mostramos aqui no 4x4, manifestações em 2006, 2013, 2014, 2017, só que feitas pela CUT, pelo PT, pelo PSTU, pelo PCO, por essa turma toda, quebrando tudo na Praça dos Três Poderes, né, Congresso Nacional, tudo, e era um manifestante só. Então o Clériston estava... Tudo estava errado nessa história, Ana. Olha, o Constantino começou o comentário dele exatamente como eu estava pensando em começar o meu. A gente tem que se segurar. A gente tem que se segurar e manter o profissionalismo, porque é de cair o queixo tudo que está acontecendo, né? E o silêncio de tantos conservadores, liberais, com aspas mesmo, que estão aí, né, vendendo curso para cá, vendendo curso sobre conservadorismo, liberalismo econômico, e não prestam atenção. Quer dizer, prestam, eles sabem o que está acontecendo com o curso que o Brasil vai tomando, né? Já é uma ditadura estabelecida, e agora com um cadáver estendido na frente dessa ditadura. E aí nós passamos a semana falando sobre isso no Oeste Sem Filtro e todos ali consternados. Mesmo fora do ar, o comentário era esse. Meu Deus, o que está acontecendo? Nosso querido mestre, né, Augusto Nunes, tantos anos, tantas décadas de jornalismo, próprio Alexandre Garcia, e eles dizendo que nunca viram o que está acontecendo no Brasil. Nunca viram isso. E aí você vê que a falta de caráter, de sensatez, de senso de realidade, eu diria, do ministro Barroso de chamar agora o Clériston de cidadão brasileiro, né? Porque durante 10 meses ele foi chamado de terrorista, ele foi chamado de golpista,
ele foi acusado da tentativa de um golpe de Estado. Todos os que estão presos até hoje, todos os que estão de tornozeleira em casa até hoje, depressivos, que não vão nem à igreja porque tem medo do dispositivo apitar, não vão buscar os netos na escola, senhoras, avós, porque tem medo da tornozeleira apitar. Esses são os terroristas do STF, do Alexandre de Moraes, do Barroso. São os golpistas. Mas agora, diante de um cadáver na frente do Supremo Tribunal Federal, ele virou cidadão brasileiro. O Clériston agora não é mais terrorista nem golpista. É um cidadão brasileiro que foi jogado na vala do coletivismo das prisões, das carceragens. Porque, como mostramos o print aí, né, do Lauro Jardim, 22 mil, e aí o ministro Barroso fala, né, da falta de higiene, 22 mil. Mortes como a do bolsonarista, da Papuda, né, não é bolsonarista não, Lauro Jardim, é o Clériston da Cunha, que foi morto pelo Estado. O Estado deixou que ele morresse sem passar pelo devido processo legal, sem ter o amplo direito à defesa, como está na nossa Constituição. Então, ele não faz parte dos 22 mil e nem dos presos que o ministro tentou empurrar o Clériston na vala ali do coletivismo, porque esses 22 mil, os outros que o ministro Barroso comentou, eles passaram por julgamentos, eles foram condenados, eles tiveram suas penas instauradas em seus processos de acordo com seus crimes. O Clériston não teve nada disso. Nada. Portanto, é uma covardia geral. Geral. Primeiro, porque o ministro Barroso não falou terrorista. Morreu um terrorista. Por que não falou isso? Se chamou o Clériston de terrorista e golpista durante 10 meses. A covardia já começa por aí. E agora eles esquecem do pequeno detalhe que o Clériston, além da defesa ter dito é uma sentença de morte, e foi, além da PGR ter dito é preciso soltar e o Estado dar de ombros, ainda tem essa covardia de fingir que nada está acontecendo. É mais um preso morto. Mas, como o nosso mestre Augusto disse, né, esse preso não vai ser como um tronco de árvore que você simplesmente arrasta para o lado e esquece. Eu acho que alguma coisa começa a se movimentar e vamos ver agora onde isso vai acabar. Mas eu sinto, Lacombe, que alguma coisa está começando a movimentar para o lado certo. As pessoas nas ruas de novo, o Senado se movimentando, o Supremo incomodado com essa movimentação. É a hora de retomarmos as rédeas de verdade no Brasil, porque senão outros mortos vão aparecer. E vamos trazer para a conversa a Ludmila Lins Grilo. A Ludmila e o ministro Alexandre de Moraes, ele mandou soltar na sexta-feira mais um preso suspeito de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Geraldo Felipe da Silva foi o 8º preso libertado desde a morte do Clériston Pereira da Cunha. Todos esses tinham parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela liberdade. E você publicou, Ludmila, no seu Twitter, no X agora, né, você comentou lá como os juízes, de um modo geral, temem, né, que um preso morra na penitenciária numa condição como a do Clériston, né, porque normalmente ele é responsabilizado. O que você pode dizer sobre esse caso do Clériston? Você tem confiança de que haja realmente uma penalização, uma responsabilização do Alexandre de Moraes? Então, eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse caso. É muita coisa que eu tenho para falar, inclusive sob a ótica do direito penal. Prometo aí aos espectadores do 4x4 que eu vou tentar, como sempre, dar a explicação do direito da forma mais simples possível, né? Falar de forma leiga.
Inicialmente, queria manifestar aqui, dar meus sentimentos à família do Clezão. Eu imagino que não esteja sendo fácil suportar esse momento, que não é apenas a injustiça por si mesma, é a injustiça mais uma morte. Que sentimento de injustiça tem um monte de gente sentindo. Inclusive eu aqui, o Rodrigo Constantino, que também está sem passaporte, com redes sociais bloqueadas, todo mundo sendo injustiçado. Só que nesse caso do Clezão, não é apenas uma injustiça, é injustiça mais a morte de uma pessoa. Então temos várias considerações aí para fazer. A primeira coisa que eu notei é que o pessoal do STF, os ministros do STF que falam sobre rigorosamente tudo, eles não comentaram nada a respeito do terrorismo da guerra que está rolando em Israel. E se eles falam sobre tudo, são tão a favor da paz, eles adoram vomitar virtudes nas nossas cabeças, eles não deram um pio sobre o terrorismo que está rolando do Hamas. E eu vou dizer por quê. Para mim, me parece muito claro. Porque eles sabem muito bem que se eles apontarem o terrorismo do Hamas, eles vão estar jogando luzes à farsa do tal do terrorismo do 8 de janeiro que eles inventaram. Então, eles preferiram, para mim está muito claro isso, eles preferiram não falar nada sobre a guerra lá de Israel, sobre o terrorismo, para que as pessoas não apontassem para a cara deles e dissessem, olha, mas vocês chamaram aquelas senhorinhas lá do 8 de janeiro de terroristas. E agora, olha a discrepância entre o que é realmente terrorismo e o que vocês estavam tentando fazer com que o povo engolisse como terrorismo. Ia ficar muito discrepante ali. Então, eles não falaram nada. E aí, como vocês viram nesse vídeo do Barroso, ele era mais um cidadão que morreu, não sei o que. Não, ele não é um cidadão que morreu. Ele era o Clériston, que morreu porque não teve a sua prisão apreciada em tempo hábil e, na verdade, já foi, desde o princípio, preso irregularmente. Ele não estava praticando nenhum ato de terrorismo, nenhuma quebradeira, nem nada. Ele foi preso a granel, naquela multidão, levado lá para aquele pátio e foi preso e ganhou uma pena de morte, porque ele nunca mais saiu. Mas eu tenho algumas considerações aqui para fazer na ótica do direito penal, mais especificamente em relação ao termo técnico do direito penal chamado nexo causal. Tá? Nexo causal a gente pode usar leigamente na nossa vida. Uma coisa tem nexo causal com outra. Mas só para vocês saberem, no direito penal existe uma expressão técnica chamada nexo causal. E isso é tão importante no direito penal, o nexo causal das coisas, uma coisa que é causa da outra e entra ali naquela sequência de acontecimentos. Isso é tão importante no direito penal que tem um artigo só para tratar do nexo causal, que é o artigo que trata da relação de causalidade. Então, é causa do crime, segundo o artigo 13 do Código Penal, é causa do crime toda ação ou omissão que leva àquele determinado resultado. Então, qual que foi o resultado nessa questão toda? O resultado foi a morte do Clériston. Esse foi o resultado. Tivemos aqui um resultado morte. Então, para a gente saber o que é causa da morte, na sequência de acontecimentos penalmente relevantes, basta que a gente exclua mentalmente uma determinada conduta de um determinado agente e a gente vê se aquele resultado morte continuaria acontecendo. Porque se você exclui aquela conduta e o resultado não acontece, significa que aquela conduta ali era penalmente relevante. Então, a gente começa a fazer aí, a traçar a sequência dos acontecimentos. Houve um pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do Clezão em maio de 2023. Ele foi preso em janeiro. Em maio, houve um pedido de revogação de prisão. Não sei se houve outros antes, mas esse último foi em maio. O Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Carlos Frederico dos Santos,
ele se manifestou sobre esse pedido de revogação de prisão mais de 3 meses após o pedido. Então já começa aí uma falha do Ministério Público. Ainda que o procurador Carlos Frederico tenha se manifestado favoravelmente à defesa, o Ministério Público falhou ao levar 3 meses, mais ou menos 3 meses, para falar sobre esse pedido. Então, isso aí eu não vi ninguém falando até agora, mas eu estou trazendo essa minha observação que eu achei relevante. 3 meses o Ministério Público levou para falar nesse pedido. Beleza. Falou e falou favoravelmente à defesa de Clériston, pela soltura do Clériston. 2 meses e meio depois da manifestação do Ministério Público, ou seja, quase 6 meses após o pedido mesmo da defesa, o Clériston morreu. E vazaram esses documentos, né? Todo mundo recebeu aí pelo WhatsApp. A gente recebeu o laudo médico, laudo bem detalhado, que foi dado pela doutora, até anotei o nome dela, doutora Tânia Maria Liette Antunes de Oliveira. É o nome da médica que assinou o laudo. Tá tudo lá direitinho, então não tem documento novo. O documento já havia sido juntado ali no pedido de defesa dele. Então estava tudo detalhado. A doença dele estava detalhada, o que ele precisava. A doutora Liette diz expressamente que a doença dele era incompatível com o ambiente prisional. Apresenta lá vários requerimentos de exames e tudo mais. E eu só sei que o Ministério Público levou 3 meses para falar e o Alexandre de Moraes não falou, simplesmente não apreciou o pedido. E é processo de réu preso. Para vocês terem uma ideia, processo de réu preso em varas criminais, ali da primeira instância, como eu cansei de atuar, pedido de réu preso é ali para apreciar em questão de 24 horas, 48 horas, é coisa rápida. Tem que falar rápido. Réu preso sempre tem prioridade. Não existe isso de levar 2 meses para se manifestar em um pedido de revogação de prisão. Por mais que a vara seja assoberbada, tenha muito processo, tenha pouco funcionário, mesmo nessas varas encrencadas, que eu cansei de ver por aí, e muitas delas são, eu diria até a maioria, mesmo nessas varas, os pedidos não levam 2 meses para ser apreciados, isso não existe. Que dirá no STF, que tem meia dúzia de processo. E tem uma equipe gigante de assessores para ajudar. Então, assim, isso não é justificativa. Então, o Clezão, no curso causal, voltando agora para o curso da causa, nexo causal, o Clezão ele já foi preso num processo completamente viciado, num inquérito, né, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não existe juridicamente. Ele não estava depredando nada, não tem nada que indique que ele estivesse fazendo nada. Ele estava ali se defendendo de gás lacrimogêneo, aquela coisa toda. Não tem rigorosamente nada contra ele. Ele foi preso, ele não tem foro privilegiado no STF para estar sendo julgado no STF. Então, olha o nexo causal das coisas. Então, se o Toffoli não tivesse instaurado o inquérito ilegal que deu ensejo a todos os outros, Alexandre de Moraes não tivesse decretado aquelas prisões a granel, se nada disso tivesse acontecido, Clériston hoje poderia estar vivo, porque certamente o ambiente prisional agravou o estado de saúde dele. Portanto, desde lá de baixo, Toffoli ao instaurar os inquéritos, Alexandre de Moraes ao tocar os inquéritos, Forças Armadas ao prenderem aquelas pessoas, enganarem aquelas pessoas, botar aquelas pessoas no ônibus e levar para o campo de concentração da Polícia Federal, tudo isso no curso causal dos acontecimentos é causa. Tudo isso levou ao resultado morte. E, portanto, todas essas pessoas que estão no curso causal, de acordo com o artigo 13 do Código Penal, estão responsáveis por essa morte. E eu vou além. Tem uma outra pessoa que também está responsável por essa morte e não é por ação. No caso, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele não só praticou ações que levaram, no final das contas, ao resultado morte, ele decretou a prisão, ele também praticou uma omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Então, ele praticou ações e omissões. O Alexandre de Moraes, a gente pode
claramente categorizá-lo no dolo eventual. Porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara, mas você não se importa com o resultado. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. Então, Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de Clériston, por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco. Conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes, e só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment, Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor, que é um outro instituto de direito penal, que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas, pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, Rodrigo Pacheco é agente garantidor e permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse, ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Então, eu espero não ter me alongado muito, mas eu precisava fazer essa explicação um pouco mais técnica. Espero que o pessoal tenha entendido. Você está aqui para isso hoje, Lúcia, para nos ajudar a entender juridicamente tudo que está envolvido nesse caso e a nossa sensibilidade e as nossas informações como jornalistas nos levam a pensar o que você acabou de expor.